Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O estômago da torcida celeste se encheu de combustível e raiva quando Leonardo Jardim, na ansiedade de um clássico decisivo que virá nesta quarta-feira, fez uma declaração que soou como um soco no peito atleticano: "Vamos ganhar do Atlético Mineiro bem fácil." A frase ecoou como profecia ou provocação, tornando-se combustível imediato para uma narrativa carregada de drama, estratégia e revanche. Em meio às arquibancadas pulsantes da Arena MRV, a declaração ganha vida, reverberando no vestiário do Galo, nos corredores da imprensa e, claro, nas conversas inflamadas entre torcedores com a camisa de Cuca. Pois o técnico do Atlético Mineiro sabe, diante da pressão, toda provocação vira motivação, sobretudo quando vem do rival. Cruzeiro chega ao confronto embalado. No Campeonato Brasileiro de 2025, ocupa agora a terceira colocação da Série A, fruto de uma campanha sólida sob o comando de Jardim desde o início de fevereiro. A equipe exibe frieza tática, comprometimento físico e equilíbrio mental que justificam o otimismo do treinador. O empate por 0-0 no clássico anterior, com domínio nos números, foi apenas um aperitivo do que está por vir. Além disso, o Cruzeiro avançou às quartas de final da Copa do Brasil, reforçando que a temporada de 2025 projeta o time como protagonista. A campanha no estadual, o Mineiro, não foi gloriosa, eliminação nas semifinais, mas a prioridade evidente está na recuperação nacional, não no protagonismo regional. A manchete de Jardim não é gratuita. A confiança cega no funcionamento da máquina celeste. O elenco, capitaneado por Caio Jorge, artilheiro com 15 gols no Brasileirão, representa a síntese do reforço monumental realizado nessa temporada. A ambição é tangível, não retórica de vestiário, e isso deixa claro: Cruzeiro não está ali para passear, mas para atropelar. Por outro lado, Cuca, comandante do Galo, encara a provocação como eloquente prova de vitalidade psicológica. O clássico é munição pura, qualquer resposta em campo será lida como retaliação, revés ou confirmação de força. Galo sabe que, passada a suspensão, volta com sangue nos olhos, e a torcida já late para pôr a bola no chão e mostrar quem manda. O peso histórico do duelo adiciona a tensão. Não se trata de um mero jogo, mas de um capítulo que alimenta rivalidades centenárias, um clássico que molda identidades. Cruzeiro, com sua declaração provocativa, coloca o Galo obrigatoriamente em xeque. A resposta atleticana precisa ser mais que técnica, precisa ser visceral, simbólica. No tabuleiro tático, Jardim vislumbra confronto sob equilíbrio. Admitiu ajustes, mas sinalizou estabilidade na escalação que venceu o Internacional. O Cruzeiro parece escolher ritmo, pressão territorial e transição veloz. Já o Atlético Mineiro, encarando a eliminação possível e pressões externas, mira na explosão do retorno de entrosamento e alma de equipe. O sinal de alerta está ligado. Cruzeiro chega com um discurso confiante, Atlético Mineiro, pressionado. A escalação parecida com a vitória sobre o Internacional transmite mensagem clara: o que funciona, não se mexe, e o que incomoda no clássico, Jardim já descartou. Na arena, o clima será de teste de nervos. A crença externa, manifestada por Jardim, será cortada à unha pela rivalidade. O torcedor sabe, clássico não se joga com convicção externa, mas com músculo coletivo e intoxicação de camisa. E a segunda-feira estalou com a definição da arbitragem. Um detalhe que, em clássicos, vira megafone para controvérsias futuras. Ninguém quer drama, mas todo clássico tem farpas, e a escolha do trio certamente alimentará conspiradores de ambos os lados. No tabuleiro esportivo, Cruzeiro joga por tudo, por Libertadores, por moral, por projeção. O Galo, por sua vez, joga para se reafirmar. Parte da torcida celeste já sonha com classificação, parte da atleticana, por sua vez, ferve com possibilidade de revanche. O jogo é monumental não apenas em campo, mas na cabeça de cada torcedor. Eis o ponto: o estalo de Jardim inflamou o clássico. A bola rolará carregada de significado. O que está em jogo é mais do que pontos, é orgulho, retaliação e afirmação de um projeto futuro. O Cruzeiro quer mostrar que está no topo.
O Atlético Mineiro quer provar que segue invencível, especialmente após provocações. O palco está montado. A sequência jornalística seguirá o acontecimento, com drama, reações, performance e, principalmente, resposta. O que está claro, aquele bem fácil desafia as fachadas, implora por respostas frenéticas, e marca o clássico com contornos épicos, dignos de história. O vestiário do Atlético Mineiro, desde a declaração de Leonardo Jardim, virou um caldeirão de emoções. Os jogadores, muitos deles calejados por experiências em grandes decisões, não esconderam o incômodo com o tom adotado pelo treinador rival. Cuca, experiente mestre em usar esse tipo de provocação como ferramenta de motivação, reuniu o grupo e foi direto: se eles acham que vai ser fácil, então que provem em campo. Mas nós vamos mostrar o que é ser galo. A fala foi suficiente para incendiar o espírito da equipe. Cuca sabe que palavras inflamam, mas quem define os rumos da história é o que acontece nos 90 minutos. O treinador, inclusive, prepara mudanças sutis no time titular. Não porque cedeu à pressão, mas porque entendeu que este não é apenas mais um jogo, é o tipo de confronto que redefine narrativas dentro da temporada. Do lado de fora, a massa atleticana também reagiu. Em redes sociais, protestos, vídeos e áudios se espalharam rapidamente. Torcedores lembraram antigos confrontos, como o histórico 6-1 em 2011, e cobraram postura enérgica em campo. O orgulho ferido é, no Galo, um gatilho poderoso. Mexer com a honra da torcida e invocar uma tempestade. A diretoria do Atlético Mineiro, por sua vez, adotou postura institucional, mas com um certo veneno nas entrelinhas. Durante coletiva de imprensa, o diretor de futebol deixou escapar: clássico é decidido dentro de campo, e quem fala demais antes costuma ter que engolir depois. Sem citar nomes, o recado foi entendido com clareza pelos lados da Toca da Raposa. Enquanto isso, nos treinos fechados na cidade do Galo, o ambiente é de guerra fria. Os treinos estão sendo realizados sob sigilo, com portões fechados, e a imprensa foi orientada a manter distância. Cuca sabe que qualquer detalhe vazado pode ser usado pelo rival. O clima é de concentração máxima, como se o time estivesse prestes a disputar uma final de campeonato. Do outro lado da capital, no Cruzeiro, Leonardo Jardim seguiu com sua postura firme. Em nova entrevista, reiterou que sua frase foi tirada de contexto, mas manteve o tom confiante: respeito o Galo, mas não tem como negar que estamos em melhor momento. Ainda assim, nos bastidores, há quem diga que o treinador já foi advertido internamente sobre o risco de inflamar desnecessariamente o adversário. O duelo, que já tinha todos os ingredientes para ser explosivo, agora ganhou ares de batalha ideológica. De um lado, um Cruzeiro em fase crescente, com um técnico estrangeiro que prega a posse de bola e ousadia. Do outro, um Atlético Mineiro em reconstrução emocional, liderado por um velho conhecido da torcida, que prioriza intensidade e marcação alta. As arquibancadas da Arena MRV prometem um espetáculo à parte. Todos os ingressos foram vendidos em poucas horas, e a expectativa é de casa cheia, com mais de 45 mil torcedores empurrando o time desde o aquecimento. O setor visitante, reservado à torcida celeste, também esgotou, e os órgãos de segurança preparam um esquema especial para evitar confrontos nas imediações. Na prática, o que se verá em campo será um verdadeiro teste de nervos. Não apenas tático ou técnico, mas de personalidade. Quem vai suportar a pressão? Quem vai transformar a raiva em energia criativa? Quem vai conseguir calar o adversário com bola no chão e gols no placar? Essas perguntas serão respondidas com suor. O meia-atacante Zaracho, um dos líderes do elenco atleticano, resumiu bem o sentimento do grupo: a gente respeita, mas não aceita provocação. Vamos responder como se deve, jogando com raça e coração. Já Hulk, referência máxima da torcida, foi mais incisivo: se acham que vai ser fácil, estão muito enganados. No lado azul da rivalidade, o discurso também é de concentração. William, volante, um dos pilares defensivos do Cruzeiro, comentou que o clássico se decide nos detalhes e que respeito é essencial, mesmo quando se está em boa fase. Um tom mais sóbrio, talvez, para tentar apagar o incêndio iniciado por seu comandante. Com bola rolando, tudo pode acontecer.
Mas o pré-jogo já ganhou contornos de clássico histórico. As entrevistas, as provocações e os bastidores estão criando uma atmosfera quase cinematográfica. O Mineirão pode até não ser o palco, mas a cidade de Belo Horizonte está vivendo o duelo como se fosse final de campeonato. Jornalistas esportivos de todo o Brasil desembarcaram na capital mineira nos últimos dias. O clima é de decisão nacional. Um clássico mineiro que tomou proporção de Fla-Flu, Grenal ou majestoso. E tudo começou com uma frase. Uma frase que feriu, que provocou, que desafiou. É possível que Leonardo Jardim esteja apenas tentando proteger seus jogadores, desviando a atenção da imprensa para si. É uma tática comum. Mas em Minas Gerais, especialmente quando se trata de Galo e Cruzeiro, certas palavras não são esquecidas. Elas são anotadas, penduradas no vestiário e devolvidas em forma de performance. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. No dia do jogo, o sol nem precisou aparecer para aquecer Belo Horizonte. A cidade já ardia em expectativa. Desde as primeiras horas da manhã, camisas alvinegras e azuis se misturavam pelas ruas, em bares, padarias, filas de metrô e terminais de ônibus. O clássico não era apenas um jogo, era um estado de espírito, uma pulsação coletiva que tomava conta de cada canto da capital mineira. Cuca, fiel ao seu estilo, chegou ao estádio de forma discreta, mas com um semblante que dizia mais do que qualquer discurso: o jogo seria vencido na alma. A preleção foi curta, direta e emocional. Eles acham que vão passar por cima. Vamos mostrar por que essa camisa pesa. Vamos jogar por nós, pela nossa história, e por cada torcedor que acordou hoje pensando só nisso. O vestiário do Galo foi tomado por uma energia de decisão. O aquecimento foi intenso, os olhares cerrados, e a entrada em campo transbordava intensidade. Do outro lado, o Cruzeiro apareceu seguro, motivado e confiante, talvez até demais. A frase de Jardim, repetida tantas vezes nos últimos dias, parecia estar entalada na garganta de cada jogador atleticano. A bola rolou com um primeiro tempo truncado, de muita marcação e poucos espaços. O Cruzeiro, fiel ao estilo de Jardim, buscava dominar a posse e acelerar com Caio Jorge e Arthur Gomes. O Galo, por sua vez, jogava com linhas altas, pressionando a saída e apostando na velocidade de Paulinho e na força de Hulk. A tensão tomou conta da Arena MRV quando, aos 37 minutos, o Cruzeiro teve um gol anulado por impedimento milimétrico. A vibração da torcida atleticana foi tão alta que parecia um gol a favor. No intervalo, a temperatura emocional da partida já era insuportável, e os bastidores ferviam. Cuca usou o lance anulado como símbolo, eles tentaram. Mas não vão passar. Na volta para o segundo tempo, o Galo parecia outro time. Mais agressivo, mais confiante. Aos 11 minutos, após troca de passes entre Bataglia, Haracho e Arana, Paulinho invadiu a área e fuzilou para o fundo da rede. O grito da torcida sacudiu as estruturas da arena. Um rugido de alívio, raiva e orgulho. Leonardo Jardim, visivelmente incomodado, fez 3 substituições de uma vez. Mas o Galo seguiu o dono do clássico. Hulk acertou a trave aos 22, e Everson salvou uma cabeçada perigosa de Caio Jorge no minuto seguinte. O jogo ganhou contornos dramáticos, mas o Atlético Mineiro parecia respirar melhor sob pressão. Aos 31 minutos, veio o golpe final. Em contra-ataque fulminante, Vargas, que havia acabado de entrar, puxou pelo meio, tocou para Edenilson na direita, que cruzou rasteiro. Hulk, como manda o roteiro, empurrou para o gol e correu em direção à torcida apontando para o chão: aqui é Galo. Na área técnica, Cuca cerrou os punhos e não celebrou exageradamente. Mas nos olhos, era possível ver a resposta que ele tanto buscava. Do outro lado, Leonardo Jardim permaneceu estático, talvez refletindo sobre o peso de suas palavras dias antes. A frase que proferiu voltou como bumerangue, e bateu forte. O apito final decretou a vitória do Atlético Mineiro por 2-0. Em campo, comemoração intensa, mas respeitosa. Nada de provocação explícita, apenas a certeza de uma resposta categórica. No túnel para os vestiários,
Cuca disse à imprensa: fácil? Nunca é. Clássico se vence com respeito e entrega. Hoje mostramos isso. A torcida não queria ir embora. Cantava, chorava, batia no peito. A resposta foi dada não com gritos, mas com futebol. A frase de Leonardo Jardim virou combustível, virou munição, virou manchete, mas no fim, o que ficou marcado foi a superioridade técnica e emocional do Galo. Na coletiva pós-jogo, Leonardo Jardim tentou suavizar o tom: faz parte do futebol. Não era minha intenção desrespeitar. Mas é claro que precisamos aprender a medir melhor nossas palavras. Um pedido tardio, talvez, para uma cidade que nunca esquece. Para Cuca e seus comandados, o recado estava dado. O Atlético Mineiro segue firme, buscando estabilidade no Brasileirão, agora ocupando o 5º lugar com um jogo a menos. Mas além dos pontos, o que fica é o símbolo. Em Belo Horizonte, quem mexe com o Galo precisa saber que a resposta vem, sempre. O clássico terminou. Mas a história ficou. E para quem esteve na Arena MRV naquela noite, a lembrança será eterna. Porque o futebol, como a vida, cobra caro por cada palavra dita com desdém. E o Galo, mais uma vez, mostrou que seu território não se invade com soberba. Respeito, acima de tudo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.